Bem-vindos ao curso de programação em C e C++. Meu nome é Fernando Eduardo. Para a aula de número 13 vamos ver strings, tá? Então vai ser a primeira aula de strings. A gente vai ter a definição, como declarar um array string, qual a diferença entre usar aspas e apóstrofos, como que a gente grava. A gente vai usar um comando chamado get, e a impressão a gente vai usar put. Então, vamos aqui no dev cpp. A primeira coisa, eu coloquei uma biblioteca que se chama string.h, tá? Ela vai ser utilizada nas próximas aulas em alguns comandos, mas caso o teu compilador dê algum erro aqui nesses exemplos de string que eu vou passar, põe essa biblioteca lá em cima, tá? Então include string.h. Então, vamos começar a aula. Definição: strings. O uso mais comum de matrizes unidimensionais é como string de caracteres. String é uma sequência de caracteres que é terminada por um nulo. Então, como a gente viu na aula 11, né, o que é uma matriz unidimensional. Só que aqui, como lá eu passei exemplos de tipo inteiro, de uma sequência de números, aqui a gente vai ter uma sequência de caractere, tá? Declaração: para obtermos uma string precisamos declarar. Então, para a gente criar, quando a gente vai criar uma string, a gente pode fazer de dois jeitos. Ele vai ser um tipo char, o nome da string e o entre colchetes aqui, vazio, tá? Ponto e vírgula. Isso aqui ele não tem um tamanho específico, então eu crio uma string, ele vai reservar na memória um espaço, talvez aqui 255, vai depender de compilador, mas geralmente uma string tem um tamanho de até 255, tá? De 0 a 255. Ou aqui eu posso colocar um tamanho que eu quero, tá? A vantagem de usar o tamanho que você quer é que você vai reduzir a memória, tá? Você reduz o espaço no teu computador. Aqui eu fiz um exemplo. Criei uma string chamada texto com 25 espaços, tá? Eu já coloquei o texto que vai receber a minha string, então você vai abrir aspas, tá? Minha primeira string, fecha aspas. Então, nesse exemplo, colocamos um tamanho de 25 posições para a nossa sequência de caracteres. Contando as letras, o espaço foram usados. Então, vamos lá, eu fiz aqui a primeira posição, que seria 0. Tá? Lembrando lá na aula 11, a primeira posição é 0, 1, tá? A última posição aqui vai ser 24. Então, aqui foi usado até a 5, foi a palavra minha. Aqui tem um espaço que também conta como caractere. Ele está no espaço 6. Então ele foi até a posição 21. Tá? Como que eu coloquei aqui na definição? Toda string tem que terminar com esse caractere aqui, tá? Que vai representar o caractere nulo, tá? Ou 0. Tá? Então ele vai colocar uma barra 0. Tá? Esses três últimos aqui não foram usados. Tá? Mas eu reservei 25, né, posições. Então significa assim que eu estou perdendo o espaço na memória. Assim. Tá funcionando normal, só que eu não estou usando esses três espaços. Tá? Isso daqui dá para mudar depois, a gente vai ver um assunto mais para frente, chama alocação dinâmica. A gente vai reduzir esse tamanho no próprio programa. O compilador coloca automaticamente o caractere null no final da string. Então, nesse caso, como a gente digitou só a minha primeira string, o próprio compilador ele automaticamente coloca esse barra 0 depois do último caractere que a gente escreveu. Tá? Poderíamos ter criado uma string usando um array com caracteres, como na aula 11. Então, exemplo. Eu criei um array chamado palavra,
tá? Tipo char. Em vez de eu escrever curso como aspas, curso, aspas, o que dá para você fazer é como se fosse um conjunto de caracteres, tá? É praticamente a mesma coisa, mas a diferença é que você vai ter que fazer cada posição. Então, na posição 0, um C maiúsculo, tá? Que a gente está usando apóstrofo, até chegar no final no curso aqui, a letra O. Aí a gente agora tem que colocar o barra 0, tá? O barra invertida 0. Por quê? Porque aqui a gente quer que isso aqui vire uma string, tá? Detalhe, que como se trata de uma string, a necessidade de digitarmos o barra 0 no final da string. Se não fosse uma string, se a gente não quer que isso aqui seja uma string, então a gente só termina aqui, tá? Aí, como que a gente imprime isso? Lembrando, na aula 11 a gente vai usar um for, vai ter que ver cada posição, palavra entre colchete 0. Aí ele vai imprimir o C e vai imprimir até a última, tá? Mas como a gente quer que isso daqui seja uma string, a gente tem que colocar o barra invertida 0. Então, uma observação: não ultrapassa o tamanho de uma string quando você efetua as operações de string de caracteres. Precisa garantir que não sobrescreve as localizações de memória da string. Então, isso quer dizer o quê? Então, eu criei aqui uma string com nome de string mesmo, tamanho 10. O problema é se eu vou digitar uma palavra, um texto que passe de 10 caracteres, tá? No caso aqui, eu podia fazer um texto com até 9 posições, tá? 9 letras, espaços, números, símbolos, e a última com o barra 0, tá? Só que se eu ultrapasso isso, tem algum problema? Tem. Então aqui eu tenho na observação: se você atribuir mais de 10 caracteres à string, seu sistema operacional poderá não detectar o erro. Em vez disso, os caracteres que você queira atribuir à string podem sobrescrever as posições de memória que correspondem às outras variáveis. Como regra, declare suas strings ligeiramente maiores do que você acha que será necessário. Tá? Então, fiquem atentos nisso aqui para não pode ser que aconteça ele sobrescrever em outras variáveis assim, que você já tem na tua memória. Tá? E próximo tópico aqui, a diferença entre as aspas e o apóstrofo, tá? Na declaração. Quando você trabalha com caracteres dentro de C, pode usar o valor ASCII numérico de um caractere. Então a gente vai usar tipo um número, aí você tem que usar a tabela ASCII para saber o que representa esse número, ou pode colocar caractere dentro de apóstrofes, tal como apóstrofe A, apóstrofe, tá? Por outro lado, quando você usa aspas, tal como aspas A, aspas C, cria uma string de caracteres que contém a letra especificada, ou letras, e finaliza a string com o caractere null. Exemplo, como C armazena as constantes, o A com apóstrofe e A com aspas. Então, essa é a diferença. Eu crio digamos que eu crio um array chamado char, letra igual, aí faço aqui aspas, apóstrofo A, apóstrofo e entre aspas A, maiúsculo, tá? Se eu fizesse isso com um tamanho indefinido, tipo com colchetes vazios, como que ele ia fazer isso? A minha letra só com o apóstrofo iria ocupar uma posição na memória, tá? Ele ia ocupar 1 byte. Minha matriz só ia ter isso aqui de conteúdo, tá? Mas nesse caso aqui, como eu estou usando entre aspas, ele está entendendo que isso é uma string. Então ele coloca, depois do A, ele vai colocar um barra invertida 0, tá? Então o A com apóstrofo ocupa uma posição e com aspas ocupa 2 posições. Ele é o A mais o caractere aqui do nulo, tá?
como se as armazenas de forma diferente e as constantes de caractere string não são iguais, e você precisará tratá-las de forma diferente dentro dos programas. Tá? Mas na prática, no exercício, a gente vai entender melhor isso aqui. Aqui no próximo tópico, representando um apóstrofo dentro de uma constante de string. Na verdade aqui é aspas aqui. Representando aspas dentro de uma constante de string. Para criar uma string, seu programa precisa colocar os caracteres desejados dentro de aspas. Então, aqui tem um exemplo, né? Este é um exemplo de string, está entre aspas. Às vezes você pode ter necessidade que o teu texto tenha aspas. Alguma citação, algum trecho do teu texto pode ter aspas. Então o que você faz nesse caso? Você vai usar um barra invertida com a aspas, tá? Que é use a sequência de escape barra, tá? Como mostrado a seguir. Então aqui eu criei lá um array, faz de conta, e coloquei igual aspas, aí barra invertida aspas, pratique, e aqui barra invertida aspas, tá? Esse barra invertida e o aspas, ele vai só mostrar o símbolo, tá? Não significa nada um comando para o programa, só representa um texto. Então, imprimindo, essa linha aqui ficaria pratique, professor disse. Como que faz agora para gravar e imprimir uma string? Como a gente viu até as últimas aulas, a gente usava bastante o scanf e o printf, né, para imprimir. Aqui vai ser um pouco diferente a maneira como a gente vai imprimir string. Então, para gravar um texto digitado por um usuário, em vez de scanf, usamos o comando get. Tá? É só o get e o nome da string. Tá? Não precisa colocar colchete, o tamanho dela não. Só o nome que a gente deu para ela. Então aqui tem um exemplo. Eu criei uma string chamada nome, com 50, tamanho 50. Né? Eu imprimi para o usuário digitar. Digite seu nome. E aqui só get nome. Tá? Ele vai pegar tudo o texto que o usuário digitou. Para imprimir, podemos usar o printf. A gente vai usar o %s ou o comando put. Então no caso aqui, eu peguei, o usuário digitou, agora eu quero imprimir o que ele digitou. Então vou colocar simplesmente put nome. O put ele vai estar numa linha sozinho, tá? Tipo, se você está fazendo quer imprimir tudo numa linha, com put não dá. Ele vai pular uma linha, ele vai descer uma linha e vai imprimir o texto que você digitou. No caso, se você não quiser isso, então usa o printf. Então você vai usar o %s e o nome, tá? Não precisa colocar colchetes, nada, só um nome. %s representa o tipo string na linguagem C, no caso de usarmos printf, tá? Coloquei entre aspas aqui porque a gente vai ver em outras linguagens, não é necessário assim, é só no printf. A gente vai ter em vez de char vai ter string mesmo, tá? Em algumas linguagens. Então vamos por os exemplos. O exemplo 1. Então eu criei aqui, vou mudar um pouco aqui, vou colocar o tamanho 20. Fiz 4 strings: nome de aluno, nome de curso, as duas com tamanho 20. Eu fiz uma outra chamada nome string, tamanho 10, já dei um valor, né, já dei um texto para ela, então entre aspas, aula 13. E aqui fiz mais uma string chamada texto com 20 espaços, 20 posições que a gente pode digitar. E criei uma variável inteira chamada aí. Então a primeira, vou dar um F9, vamos ver como é que vai ficar aqui. Então escreva seu nome. Vou escrever meu nome aqui, Fernando.
Eu escrevi meu nome usando o get em nome de aluno, então ele guardou nessa variável aqui, que é o meu array string, né? É um array, né? Toda string é um array unidimensional. Então gravei aqui, tá? É como se fosse uma variável com várias posições, mas nesse caso é uma string, ele grava um texto, assim, tá? É a sequência de caracteres. Próximo aqui eu pedi o nome do curso, então vou colocar aqui programação em C++. Caso nota aqui, quando a gente está trabalhando com string, a gente pode colocar acento, pode colocar alguns símbolos, cedilha, que antes não dava para colocar, tá? A gente tinha que usar a tabela ASCII, tá? Para poder usar esses símbolos. Aqui você não precisa, você pode pôr direto. Então tá, ele vai gravar o programação em C++, ele vai gravar dentro dessa string nome curso, tá? Aqui eu coloquei 3 puts, né? O puts é a impressão do nome string, nome curso e nome aluno. Então ele vai imprimir 3 vezes agora. Então lá, primeiro nome curso. Não, primeiro nome curso, nome string, quer dizer, aula 13, tá aqui. Depois nome curso, programação em C++. Nome do aluno, Fernando Eduardo. Ele imprimiu certinho, tá? Você vê que ele desce uma linha para impressão. No caso aqui, eu coloquei aqui o aluno, né? Nome do aluno. Então, o nome que eu digitei, matriculado em nome do curso. Então, Fernando Eduardo foi matriculado em programação em C++. Tá? Então, no printf, a gente vai usar a porcentagem %s, o nome da nossa string. Se a gente tiver 2 strings ou mais, a gente vai usando porcentagem %s, tá? Nome do curso. Aí aqui eu coloquei aluno, nome do aluno, né? Eu já tinha colocado, Fernando Eduardo. Tá. Aqui eu fiz uma coisa diferente. Por caso alguém esteja pensando, por que não dá para fazer com scanf? Então, aqui eu pedi para a pessoa digitar o texto, eu vou guardar esse texto aqui, eu coloquei porcentagem %s e enderecei onde está o texto, né? Então, vamos lá, vou colocar eu sou programador. Dá um enter. O que ele faz? Eu pedi para imprimir o que eu digitei, tá? Ele só imprimiu a primeira palavra, tá? Esse é o problema. Se você digitar, se ele achar um espaço, ele só vai colocar a primeira palavra, no caso se você usar scanf. Então ele colocou eu, tá? Pedi para imprimir com puts, ele imprimiu eu. Pedi para imprimir com printf, ele imprimiu eu também, tá? Ele não imprimiu o resto. O sou programador aqui está perdido. Aí no caso aqui eu fiz um for, contei aqui quantas letras, né? Como essa minha variável aqui, a minha string tem 20 posições, ele vai fazer um for até chegar à posição 20, que seria 19, né? E eu estou pedindo para imprimir cada caractere, tá? Então, ó, e o eu, ó, ele vai imprimir coisa errada, ó. Os caracteres bem malucos, assim, até ele terminar, tá? Ele acabou nessa posição aqui, tá? Esses caracteres aqui, como eu deixei muito espaço e não utilizei, ele não gravou esse sou programador por causa do scanf. Ele só gravou o primeiro eu, ele achou o primeiro espaço, gravou só isso aqui.
Então você tem que tomar cuidado, e principalmente com esse excesso, tá? Eu vou demonstrar aqui, no caso que eu digitei o meu nome aqui, né? Eu estou pedindo aqui para ele imprimir todos os caracteres, nome do aluno, dê um espaço para a gente ver melhor. Então vamos lá. Ó, ele vai digitar meu nome, estou apertando uma tecla aqui. Só que, vejam bem, Fernando Eduardo com um espaço tem 16, tamanho 16, tá? Minha string só tem tamanho 20. Aqui eu estou contando até 30. Então vamos ver o que vai aparecer, ó. Aparece os caracteres estranhos. Tá? Até que ele saiu do programa, tá? Isso acontece porque quando a gente usa o puts, ele vai ler a string até ali achar aquele caractere nulo, tá? No caso aqui como é uma só, então ele vai até onde ele vai ler até lá. Aqueles caracteres que estão lá, ou é algum problema de memória, ou lixo, alguma coisa assim, tá? Não significa nada para o programa. No caso da gente usar aqui, no caso o printf, usando porcentagem s, ele vai fazer a mesma coisa com o puts, ele vai até onde termina onde tem o caractere nulo, tá? Que a minha string termina no caractere nulo. No caso de a gente querer, como eu digitei ali, o nome só usei 16 espaços e mais o 17º espaço que seria do nulo. Os outros 3 vou usar para quê? Tipo, eu vou perder esse espaço? O que dá para fazer? Então, na alocação dinâmica a gente vai cortar. Eu digito lá, eu crio lá, para você digitar o nome, eu deixo 50 espaços para você digitar. A pessoa digitou, provavelmente não vai ocupar esses 50 espaços. O que eu faço? Na alocação dinâmica a gente vai reduzir esse espaço até o valor, até onde a gente achar o caractere nulo, tá? Esse espaço perdido que a gente está ocupando, tipo, a gente deixou reservado, mas não está usando. Então, uma memória assim que a gente praticamente a gente está usando, mas não usa, sabe? Não, a gente gasta essa memória, mas não usa ela, tá? Então a gente vai aprender a fazer isso. E aquele lixo que a gente viu ali, aqueles sinais estranhos e tal, serve para isso também, tá? Para a gente eliminar esses problemas que podem acontecer. Mas quando a gente, reforçando, quando a gente dá puts ou printf com porcentagem s, ele vai ler até o caractere nulo. Tá? O resto, se tiver algum erro, alguma coisa assim, ele não lê. Tá? Só se a gente usar aqui, no caso eu usei aqui o for para ver cada caractere. Ó. Eu usei um porcentagem C, ele vai vendo cada posição, vai começando a 0 até o final. Ele não vai parar no nulo. Né? No caso aqui eu coloquei para ele ver até a última posição. Tá? Então essa foi a aula de hoje, a gente vai prosseguir na próxima aula com string, talvez precisar ter mais duas aulas sobre string, a próxima aula vai ser sobre comandos e já talvez com algum exemplo assim prático, e a terceira é a continuação também. Tá? Então até a próxima aula.